Olá pessoal, tudo bem? Diego falando aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Vente Facto e hoje voltaremos a fazer os nossos reacts. Eu sei que vocês pediram bastante e eu decidi retomar esse formato de vídeos e para hoje eu segui a sugestão de um inscrito que me recomendou o canal Inteligentista, que é um canal que tem ali cerca de 200 mil inscritos, é um canal relativamente grande. E eu peguei esse vídeo aqui que é os vulcões do Gênesis. Eu vou assistir junto com vocês. Então, se você nunca assistiu um react aqui do canal Vente Facto, eu faço sem nenhum corte. Só vai ter corte se aparecer alguma propaganda. Então, se tiver algum barulho, algum problema técnico, ele vai ser postado assim mesmo, o react. Então, é só para vocês saberem como funciona, para quem não conhece. E vamos lá, se você tiver alguma sugestão de algum vídeo para eu reagir, ou de algum canal para eu reagir, deixa um comentário aí, ou me manda por rede social. Eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. E vamos lá, vamos ver o que nos aguarda. Se você não é inscrito no canal e gostar do vídeo, se inscreve aí também, deixa um like, um comentário. Eu sempre leio todos os comentários e tento responder todo mundo. Nem sempre eu consigo, mas esse é o objetivo. Então vamos lá. Os vulcões do Gênesis. Vamos ver o que nos espera. Os vulcões são responsáveis pelos piores desastres naturais do mundo. Mas os vulcões também fazem coisas boas. As cinzas depositadas pelos vulcões formam solos férteis que são excelentes para a agricultura. Isso é muito interessante mesmo, porque os vulcões, as rochas vulcânicas, né, no geral, principalmente as rochas muito pobres num elemento chamado sílica. Na verdade, no elemento é chamado silício, né, mas um componente ali chamado sílica, quando essas rochas elas entram em decomposição e viram solo, elas formam solos férteis. Aqui no Brasil nós temos o exemplo disso com a terra roxa, né, a famosa terra roxa, que é originada da decomposição de rochas vulcânicas ali na bacia do Paraná. Então, esses derrames vulcânicos pegam uma grande extensão aí do centro-sul do Brasil e até pega também outros países, e a decomposição dessas rochas gera um solo muito fértil, porque ele tem essa característica, né, de ter a rocha que deu origem a ele tem pouca sílica. Mas vamos lá, vamos continuar aí assistindo o vídeo. Algumas das montanhas mais bonitas do mundo são vulcões. Um exemplo. É importante falar que nem todo vulcão é uma montanha. Isso daí é só um detalhe, tá? Algumas cadeias de montanhas têm vulcões, mas nem toda cadeia de montanhas tem vulcão. Por exemplo, o Himalaia não tem vulcão. E é importante também falar que alguns vulcões isolados, vulcões de hotspot, nem sempre a forma dele ali vai ser classificado como uma montanha. Mas só um detalhe aqui para vocês. O notável é o Monte Fuji, no Japão. Nesse momento, dezenas de vulcões estão em erupção em todo o mundo. Em erupção, dezenas de vulcões, eu acho que está meio exagerado isso. A maior parte deles concentrados nas fronteiras entre as placas da crosta terrestre. Isso porque tem vulcões de borda de placa tectônica e vulcões que não estão em borda de placa tectônica. Isso é importante de ressaltar. Eu fiz até um vídeo aqui sobre limites entre placas tectônicas. Eu vou deixar o link aqui na tela, num card, deve aparecer aí para vocês. Nesse vídeo eu falo dos ambientes tectônicos e existem vulcões que são formados na borda de placas tectônicas e existem vulcões que eles são formados intraplaca. São vulcões que são gerados por o que a gente chama de plumas mantélicas ou hotspots, que são pontos quentes. São anomalias térmicas no manto que funciona como se fosse um maçarico, que ali faz aquece a placa, derrete ali e forma um vulcão, falando de forma simplificada. Um exemplo de vulcão de hotspot é o Havaí. Então é interessante porque a placa vai se movimentando e você vai vendo direitinho o caminho que a placa se movimentou, porque como o ponto quente fica parado e a placa se mexe, você vê o alinhamento de vários vulcões em sequência. É muito legal. Se você pegar o mapa do Havaí com a batimetria, para quem não sabe, é o relevo submarino. Você vai ver vários cucurucos, assim, vários altinhos submarinos alinhados, que são
é o caminho que a placa fez e aquilo são antigos vulcões. Então é muito legal falar sobre isso. Vamos continuar aqui vendo o vídeo. E esse limite aqui entre placas tectônicas, só para pontuar mais uma coisa importante, os vulcões eles ocorrem em limites divergentes e convergentes de placas tectônicas, geralmente. Só que nem todo limite convergente de placa tectônica vai gerar um vulcão. É o caso, como eu disse, do Himalaia, que não tem vulcão. Mas isso não é papo para o vídeo aqui, senão vai ficar muito extenso. É só uma curiosidade. Quem quiser saber mais sobre isso, tem uma série de vídeos aqui no canal que eu explico tanto sobre vulcões e também sobre limites entre placas tectônicas, né, os diferentes tipos. Então vamos lá, continuar. A placa do Pacífico tem tantos vulcões ao redor que é chamada de Anel de Fogo. Isso é muito legal. Aqui, ó, na verdade a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico. É um alinhamento de vários vulcões, porque você tem a placa do Pacífico aqui e você tem vários tipos de limites entre placas tectônicas com a placa do Pacífico, né? Então você faz um círculo que tem uma concentração altíssima de vulcões, é onde se concentram uma quantidade de vulcões do planeta Terra. É muito, muito legal aqui esse mapa, porque ele mostra isso. Como essas formações geológicas incríveis podem ter surgido rapidamente? Eu tive que fazer um corte por conta de propaganda. Essas formações não ocorreram rapidamente, tá? Esses vulcões não se formaram ao mesmo tempo, nem rapidamente, tá? Isso é um detalhe importante. Dá para saber isso por datação das rochas desses vulcões. Então, o planeta Terra, vários vulcões ao longo da história, eles surgem e deixam de ser ativos, então é um ciclo. Então, existem vulcões que estão ativos hoje, que daqui a milhões de anos não estarão, ou daqui a centenas, milhares de anos não estarão. E existiam vulcões ativos no passado que não estão ativos hoje em dia. E isso não acontece no estalar de dedos, não acontece. Todos os vulcões não surgiram ao mesmo tempo. É isso que eu quero dizer aqui. Ter uma ideia, olhando para catástrofes recentes. O vulcão do Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, é um dos vulcões mais estudados da Terra. Esse vulcão é um vulcão bem importante e realmente é bastante estudado. 8 de maio de 1980, uma onda de magma nas profundezas do subsolo desencadeou uma avalanche na encosta desse vulcão. O desastre vulcânico mais mortífero da história dos Estados Unidos. Alguns dos Foi uma erupção vulcânica bem significativa mesmo, essa de 1980. desfiladeiros da região, que agora contém pequenos riachos, foram escavados por fluxos de lama catastróficos em menos de um dia. Isso daí tem que ser explicado um pouco melhor, tá? É porque quando um vulcão entra em erupção, principalmente um vulcão tipo Santa Helena, ele joga na atmosfera uma quantidade muito grande de cinzas vulcânicas. O que é essas cinzas vulcânicas? O que são, qual a composição dessa cinza vulcânica? É basicamente vidro vulcânico, pedaço ali de rochas, gases tóxicos. Só que o que acontece? Tem muitas partículas sólidas, finas, que são jogadas nessa nuvem dali da erupção vulcânica. E essas cinzas elas vão caindo, vão decantando. Elas são, embora a gente chame de cinza, não é parecida com a cinza de fogueira. Ela é composta por material vulcânico. A gente chama isso de piroclastos. O termo técnico para isso é piroclastos. E esses piroclastos eles vão caindo, alguns mais rápidos, os mais pesados, e outros mais leves vão caindo lentamente, vão formando depósitos. Junto com uma erupção vulcânica também pode acontecer deslizamentos, do colapso ali da parede do edifício vulcânico. Você pode ter derretimento ali, se for uma área que tenha geleiras que pode gerar ali um fluxo de água um pouco mais intenso. Então isso tudo está acontecendo junto na verdade isso tudo pode acontecer junto quando um vulcão entra em erupção, porque cada erupção vulcânica tem uma característica, uma anatomia. Nem todo vulcão é igual e cada vulcão tem sua característica. Tem vulcão que explode, tem vulcão que não explode. Tudo vai depender de alguns fatores e o principal deles é a composição do magma ali daquele vulcão. Nem todo vulcão tem a mesma composição de magma. E o magma ele tem uma viscosidade diferente, dependendo da composição. Então, quanto mais viscoso é o magma de um vulcão, mais chance ele tem de explodir, porque é como se o magma entupisse os condutos vulcânicos. Claro que eu estou falando de uma maneira simplificada aqui, tá?
e quanto menos viscoso é o magma, mais líquido, vamos dizer assim, o magma flui com mais facilidade. Então, a tendência é formar aquelas erupções vulcânicas em cascata, que o magma ele acaba fluindo muito mais fácil do que um magma mais espesso, mais viscoso, que ele vai, na verdade, ter dificuldade de fluir. Tranquilo? Então, só para pontuar isso daí. A partir de relatos de testemunhas oculares, fotografias e equipamentos de monitoramento, sabe-se que todo esse depósito se formou em apenas 3 horas. Eu duvido que esse depósito tenha se formado em 3 horas. Não sei de onde ele tirou essa informação, mas alguns depósitos podem ter se formado em 3 horas, sim. Mas todo esse depósito em 3 horas é muito pouco tempo. Então, esse depósito com certeza se formou rapidamente, isso é inegável. Mas 3 horas é muito pouco tempo. A grande surpresa foi que o sedimento foi depositado em finas camadas. Pensava-se que essas camadas finas se acumulavam muito lentamente, uma sobre a outra, ao longo de milhões de anos. Então, isso depende muito de vários fatores. Isso, na verdade, existe dentro da geologia uma área chamada estratigrafia e outra chamada sedimentologia, que estuda isso tudo. No caso de vulcões, isso também é estudado pela parte da geologia chamada petrologia de rochas ígneas. E em condições específicas, a gente consegue formar camadas assim finas rapidamente. Vai depender de alguns fatores hidráulicos, da viscosidade do fluido ali que está transportando esses sedimentos e também pela disponibilidade de sedimentos. Então, é um assunto extremamente complexo para eu abordar num vídeo de React, então não tem como eu explicar isso de forma muito detalhada, mas vou tentar dar um exemplo para vocês. Imagina que eu tenha uma garrafa PET com areia, com umas pedrinhas maiores do que areia ali e lama. E eu sacudo essa garrafa PET e deixo num canto descansando. É muito provável que as pedrinhas mais pesadas, maiores do que a areia, vão ficar no fundo da garrafa PET, a areia em cima dessas pedrinhas e a lama vai depositar em cima da areia. Isso por conta dessa diferença ali de granulometria, de peso, de densidade, enfim, uma série de fatores. E todos esses sedimentos estão num fluido com uma viscosidade específica, que é a água. Agora, se eu faço o mesmo experimento sem água, eu vou ter um outro resultado. Agora, se eu faço o mesmo experimento na água, só que ao invés de eu ter areia, pedrinhas e lama, eu tenho só a lama, eu vou ter um outro resultado. Então, resumindo aqui para vocês, fatores diferentes vão gerar resultados diferentes nessa deposição de sedimentos. Essas camadas finas não são nada desconhecido, nada anômalo dentro da geologia, principalmente em vulcões, porque parte dessas camadas são formadas pelas cinzas vulcânicas caindo em finas camadas. Então a cinza vulcânica vai caindo, vai depositando, e também tem o fluxo de lama, que é esse mud flow que está escrito aqui. Em inglês isso daqui significa fluxo de lama, que também você tem, conforme essa lama, esse material fino vai se depositando ali no edifício vulcânico, ele pode ir deslizando, causando pequenos deslizamentos e formando camadinhas. E ao mesmo tempo que está acontecendo isso, está caindo material fino ali do ar ali em cima, então está depositando das duas formas. Então, entende a complexidade de um ambiente vulcânico desse, de deposição? Não é simples. Inclusive, dentro da geologia não é simples. É algo bem complexo. A anatomia de um fluxo piroclástico, que a gente chama, lembra que eu falei que o nome dessas cinzas vulcânicas, desse material que sai do vulcão é chamado de piroclasto? Então, a anatomia disso, como isso fica ali nos arredores do vulcão, desse ambiente, é muito complexo. Mas espero que eu tenha conseguido explicar de forma clara e não muito técnica, né? Porque às vezes a gente fica falando de forma técnica, meio o que a gente chama informalmente de geologuês, né? Que é o vocabulário dos geólogos, e quem não é geólogo acaba não entendendo. Mas se você não entender alguma coisa, comenta aí
que eu respondo ou faço um vídeo esclarecendo a dúvida específica que você colocar aqui no comentário. Tranquilo? Vamos seguir aí. Mas o Monte Santa Helena mostrou que longos períodos de tempo não foram necessários para a formação dessas camadas. Lembrando, não precisa de longos períodos de tempo para formar algumas estruturas e alguns tipos de camada. Outros precisam. O que vai depender? Vai depender de uma série de fatores sedimentológicos, tá? Então, a sedimentologia é muito importante para a gente entender a velocidade disso. E várias variáveis influenciam. A erupção do Monte Santa Helena demonstrou que catástrofes geológicas podem produzir em poucas horas características geológicas que antes se acreditava terem levado milhões de anos. Não. Muitas das características... O Monte Santa Helena foi um bom estudo de caso, mas a gente... já muitas coisas na geologia evoluiu recentemente, isso é fato. Mas muitas das coisas também a gente já sabe que pode acontecer de forma catastrófica e outras não. Então, não é bem assim do jeito que está sendo falado no vídeo, não. Quando vemos o que esse vulcão fez em tão pouco tempo, podemos apreciar numa pequena escala como a catástrofe do dilúvio de Noé construiu formações geológicas gigantescas em toda a Terra. Legal esse vídeo aí essa simulação aí, parece uma simulação, né? Da erupção. Então, o que acontece, gente? Ele falou aí de Noé, do dilúvio. Eu não vou entrar, por enquanto, nisso daí. Vou esperar ver se ele vai desenvolver um pouco mais, senão eu pauso e comento mais sobre isso. Em outros reacts eu já comentei sobre essa questão do dilúvio, né? Que muitos criacionistas, não sei se é o caso desse canal, mas acredito que seja, falam muito de dilúvio, mas não há evidência de um dilúvio global, tá? Isso não há evidência. Dilúvios locais, vamos chamar de dilúvio, mas não é dilúvio. Inundações locais, a gente tem várias evidências geológicas. Inclusive, a geologia, muitas das coisas são baseadas em inundações, quando a gente trata ali de estratigrafia. Mas essas inundações, a gente sabe muitas vezes a causa e são locais. É basicamente variação do nível do mar, surgimento de lagos, fechamento de lagos, abertura de oceano, fechamento de oceanos, o lago que passa a surgir quando o clima fica mais úmido e seca quando o clima fica mais seco e assim por diante. Tem vários fatores que fazem geologicamente uma inundação e geologicamente essa inundação deixar de existir. E lembrando que inundação geológica não significa que seja um evento catastrófico. Pode ser um evento gradual. Algumas inundações podem ser catastróficas, mas são raridade, assim, muito raras comparado com as inundações graduais e não é comparável a um dilúvio do jeito que é narrado aí de forma pela Bíblia, tá? Então não quando eu falo de inundação geológica, eu não estou falando de um dilúvio. Então, às vezes eu acho que as pessoas confundem um pouco isso quando pegam trabalhos científicos que falam de inundação e já associam a dilúvio. E lembrando que essas inundações, geologicamente, elas são restritas espacialmente. Elas não são inundações globais. Não existe evidência nenhuma de um dilúvio global em algum momento do planeta. Não existe, tá? No dia 18 de maio de 1980, um gigantesco desabamento de terra na face norte do Monte Santa Helena, no estado de Washington, foi acompanhado de uma explosão equivalente a 20 milhões de toneladas de TNT. Realmente foi uma erupção liberou bastante energia. Essa explosão transversal de vapor superaquecido, cinzas vulcânicas e de pó demoliu mais de 240 km² de florestas. Viu? Ele fala vapor, pó, cinza, tudo isso junto. Quebrando árvores gigantescas como se fossem palitos. Os escombros do deslizamento de terra mergulharam no lago Spirit, criando um colossal canal que cobriu a parte lateral da montanha a mais de 270 metros acima de seu nível antes da erupção. Uma espessura de 100 metros de novos sedimentos foram jogados no lago, fazendo com que seu nível de superfície ficasse 80 metros mais alto do que antes da erupção. Isso é muito interessante. É um exemplo muito legal de evento catastrófico, evento geológico catastrófico, formando ali toda uma geomorfologia que a gente chama, né, que é a forma do terreno, ali, o terreno sendo modelado por um evento catastrófico. Muito legal isso. Um número maciço de árvores arrancadas pela explosão foram levadas para o lago. Nossa, um número realmente muito grande de árvores. Eu não tinha visto esse vídeo ainda não. O Spirit através do gigantesco canal. A força Isso
Isso daí tudo é sedimento. Isso daí tudo vai para o fundo do lago, vai para algum lugar. Esses troncos aí, essas árvores, né? Se a gente conseguisse pegar uma nave espacial, sei lá, uma nave espacial não, uma máquina do tempo e para o futuro, talvez a gente conseguisse encontrar ainda resquícios desse evento catastrófico que matou aí essa quantidade enorme de árvores. Muitos fósseis, inclusive, são formados nesse tipo de evento. Catastrófica da água acumulando-se e levando consigo enormes quantidades de vegetação pode ser vista aqui. Os troncos que flutuam no Lago Spirit representam apenas a metade de seu volume original, o que a outra Caramba, isso tudo aqui é tronco, aparentemente, ó. Isso tudo aqui aparentemente é tronco. Realmente é muita coisa. metade submergiu para o fundo. Se o Monte Santa Helena tivesse entrado em erupção debaixo d'água, enormes ondas, centenas de vezes maiores do que o canal do Lago Spirit, teriam feito com que o material da erupção fosse levado por grande parte da Terra antes de se acumular. Se milhares desses vulcões estivessem ativos, podemos começar a imaginar o efeito destrutivo que um dilúvio universal poderia causar na topografia da superfície da Terra. Mas as perguntas que eu faço, o que ocasionaria tantos vulcões entrar em erupção ao mesmo tempo? Da onde viria tanta água para causar um dilúvio universal? E se houve um dilúvio universal, cadê o registro geológico desse dilúvio universal? Porque todas as evidências que a galera fala de um dilúvio, geralmente não, né? São de eventos catastróficos locais, que aconteceu num local restrito, mas não é global. Porque imagina, um grande dilúvio teria que mobilizar uma quantidade de sedimentos, aí está falando de um vulcão, uma erupção de Santa Helena. Isso mobilizou uma quantidade enorme de sedimentos, como a gente viu ali. Imagina um dilúvio global, a quantidade de sedimentos que mobilizaria. Esses sedimentos teriam que estar depositados em algum lugar. Então a gente teria que ter alguma bacia sedimentar, na verdade não alguma, né? A gente teria que ter várias bacias sedimentares do mundo com o mesmo registro geológico, que a gente vai fazer uma coisa chamada de correlação. Correlacionar em todas essas bacias o mesmo evento. Existem eventos na Terra que a gente consegue correlacionar em várias bacias no mundo. E isso, geologicamente, está dentro da área que a gente chama de estratigrafia. No caso de um dilúvio global, se ele tivesse existido, a gente também veria em várias bacias sedimentares de mesma idade, ali com registro da mesma idade, evidências desse dilúvio. A gente não vê. Então não tem evidência desse dilúvio universal. No modelo criacionista, a maior parte dos vulcões da Terra foram originados em uma grande catástrofe chamada Dilúvio de Noé. Ele tá falando aqui que isso tudo aconteceu numa catástrofe. Ele tá reforçando a ideia de que houve um dilúvio universal, pelo que eu tô entendendo. Durante o dilúvio de Noé, há cerca de 4.500 anos, a água não apenas choveu dos céus, mas também saiu do subsolo, das fontes do grande abismo. Essas fontes do grande abismo, que fontes são essas? Onde está essa água? Essa água foi para onde? Porque se a água alagou o planeta todo, vamos seguir aí a linha de raciocínio do autor do vídeo, ela foi essa água, depois que aconteceu esse dilúvio, ela foi para onde? E para onde ela foi a gente consegue identificar hoje, porque ela tem que estar em algum lugar. A quantidade de água no planeta, ela não varia ao longo do tempo geológico muito. Varia muito pouquinho, é desprezível a variação dela. Então ela tem que estar em algum lugar. E que lugar é esse? A gente consegue ver isso? Não consegue, porque não existe um dilúvio global. Essas fraturas na crosta terrestre causaram grande atividade vulcânica. A atividade vulcânica... Fratura na crosta terrestre pode sim gerar um vulcanismo chamado de vulcanismo fissural, que é quando a separação de placas tectônicas e material do manto quente extravasa em forma de lava. Isso está acontecendo, por exemplo, no leste da África agora, com a separação, né, a placa africana está sendo partida no leste da África, formando uma nova placa tectônica ali, e tem esse exemplo de vulcanismo ali, é bem didático esse exemplo ali no leste da África, atualmente. Mas já aconteceu com a abertura do Oceano Atlântico, com os derrames basálticos, derrames de lava da formação Serra Geral, que tem no centro-sul aqui do Brasil, também tem, enfim, derrames lá na Índia, tem alguns derrames bem expressivos de lava, né? Que, na verdade, esses derrames de lava eles são vistos hoje em dia por nós, geólogos, como rochas vulcânicas. As principais, assim, as mais famosas, são os basaltos. Tem os basaltos aqui
do Brasil, dos derrames aqui do Brasil, tem os basaltos lá da Índia, né? Dos grandes derrames lá indianos, que são bem conhecidos, bem estudados também dentro da geologia. Na Terra tem diminuído gradualmente desde o fim da catástrofe. Só um detalhe, mas não existe basalto só nesses 2 lugares não, tá? Basalto existe em vários lugares do planeta Terra, já foi formado em diversos períodos geológicos, por diversos eventos vulcânicos diferentes. Só dei esses 2 exemplos de grandes derrames basálticos que ocorreram na história geológica do planeta. Catástrofe do dilúvio, quando as erupções eram muito maiores. Tive que fazer um pequeno corte aqui por conta de uma propaganda, mas vamos continuar. O Monte Santa Helena ejetou 1 quilômetro cúbico de cinzas e poeira, mas ainda assim, 1 quilômetro cúbico é coisa pra caramba. é uma erupção pequena em comparação com o material ejetado pelos vulcões recém-formados no dilúvio de Noé. A maior Ele falou do dilúvio de Noé, mas realmente é uma quantidade muito grande de material, mas comparado com outros vulcões, não é uma quantidade tão grande assim mesmo. Só que, claro que ele está falando do dilúvio, eu não estou falando disso, tá? Só para não confundirem. Mas o Monte Santa Helena realmente expeliu bastante material, mas geologicamente vulcões podem expelir muito, mas muito, mas muito mais. Tem vulcão aí que, se entrar em erupção, tem a capacidade de mudar o clima do planeta em alguns graus. Então é realmente a quantidade de material seria muito maior. E olha que legal aqui, ó, antes da erupção do Monte Santa Helena e depois o edifício vulcânico todo colapsado. Aqui a gente consegue ver o fluxo de material que deslizou daqui, ó. Você consegue ver os canais aqui, tá vendo? Uma rede de canais que a gente chama de rede de drenagem, que na verdade são os canais novos, jovens, formados por essa erupção. E repara aqui, ó, os canyons formados por esse material inconsolidado, esse material que ainda não é rocha. Ali, ele depositou ali, mas ele está desagregado, ele está solto. Na geologia a gente chama de friável. É um material que se você passar algum material ali, um martelo, passar ali algum pedaço de ferro, você vai ver que ele vai soltar. Então, por isso que consegue formar esses canyons tão rápido, porque ele não está cimentado esse material, ele não está agregado, ainda não é uma rocha rígida, dura. Então, a água consegue escavar esse material e formar esses canyons aqui, ó, que vocês estão conseguindo ver. Então, muito maneira essa imagem, muito didática, sensacional. Vamos seguir aqui. catástrofe de água e fogo que esse mundo já viu. Um dado curioso é que a datação radiométrica das rochas formadas pela erupção do Monte Santa Helena forneceu idades de milhões de anos. Então, muitas vezes, nessas datações de vulcões que acabaram de entrar em erupção, isso dá vários problemas, porque é muito difícil separar a lava fresca, que acabou de entrar em erupção, de contaminantes, de rochas ali que foram incorporadas na lava, e isso influencia na datação. Por isso que tem vários vídeos aí no YouTube de vulcanólogos pegando a amostra de lava com o martelo, com a lava fluindo, indo lá, pegando o martelo, enfiando na lava, tirando o martelo, botando dentro de um balde para a lava resfriar, que é uma maneira de você conseguir a amostra da lava mais confiável. Mas, de qualquer forma, em caso de vulcão, sempre tem o risco de contaminantes ali, de rochas mais antigas serem incorporadas ali na amostra que você está pegando. Mas eu não sei se a informação que ele está passando dessa discrepância é confiável, mas é plausível que tenha tido discrepâncias sim, por conta de uma erupção sempre misturar muitos materiais de idades diferentes. Milhões de anos? Essas rochas sequer têm 100 anos. Eu não sei da onde foi tirado aqui essa tabela, tá? De datação de potássio argônio. Eu posso procurar depois artigos sobre isso, como é um vídeo de react que eu estou vendo pela primeira vez. Ele está apresentando a informação, mas não está aparecendo aqui a fonte, né? Qual é o artigo e quando foi publicado isso daqui, para eu ver depois, checar qual foi o método utilizado, o que os pesquisadores interpretaram desse dado, né? Se é que é um dado confiável. Mas vamos continuar aqui o vídeo. Mas, se vocês souberem a fonte dessa tabela aí, se é um artigo científico mesmo, porque só é confiável se vier de um artigo científico publicado aí num periódico. Aí vocês me mandem aí, por favor, por comentário, pelas redes sociais, que eu dou uma lida e vejo qual foi a conclusão aí dos autores do artigo sobre essa discrepância de datação, se é que ela realmente
ocorreu. A datação radiométrica não é lá um método muito confiável. A datação radiométrica ela tem erros, sim, mas geralmente ela nunca é usada sozinha. Ela é utilizada com a datação relativa, com uma série de outros parâmetros e também, muitas vezes, é balizado, quando possível, com outro método de datação radiométrico. Então, o método radiométrico geralmente não é utilizado sozinho. Você usa dois, se for possível, nem sempre é, depende da composição ali, e um método baliza o outro. Isso é muito legal de fazer, mas também se usa uma série de outras ferramentas e também muito do raciocínio geológico para conseguir montar a equação, montar o quebra-cabeça. Tá? A datação radiométrica nunca é feita isoladamente, a gente nunca olha só ela por diversos motivos, tá? Principalmente pela questão do erro poder ser grande. Tanto que, geralmente, a datação radiométrica ela é feita com várias amostras de locais diferentes da mesma rocha para balizar, porque pode ter uma série de fatores que influenciam nela. Mas não pensem que os pesquisadores e cientistas são leigos e não sabem disso. Então, todo método, seja de datação ou outro método qualquer, ele tem suas falhas e faz parte de ser um cientista saber lidar e interpretar as possíveis falhas e também lidar com elas, com as limitações do método. Todo método tem a sua limitação. Então, é muito comum, por exemplo, o pessoal ficar falando de carbono 14, como se fosse o único método de datação. Pessoal leigo, né? Carbono 14, para vocês terem uma ideia, ele nem pode ser usado em rocha. Ele é usado em material orgânico e ele tem uma confiabilidade de pouco tempo. A gente só consegue datar coisas relativamente recentes no tempo geológico com carbono 14. Mas o pessoal fala na internet como se a gente datasse dinossauro com carbono 14. Não se data fóssil de dinossauro com carbono 14, não tem como. Porque o método não permite, tá? A gente data de outras formas, com outros isótopos, né? São outras datações radiométricas para coisas muito, muito, muito antigas. Então, só para deixar claro isso aqui, tá? O Observatório de Vulcões Havaiano publicou um relatório sobre o fluxo de lava mais jovem no leste do Maui. Vou pesquisar sobre esse relatório, não conheço, e se ele existir mesmo deve ser bem interessante. Esse relatório destaca a contradição entre os relatos das testemunhas oculares e a datação por carbono 14. Pessoas questionadas em 1841 sobre a idade desse fluxo de lava afirmaram que seus avós presenciaram a erupção. Então, isso é realmente bem interessante para balizar e validar métodos radiométricos de datação. Essa questão de pegar testemunhas e comparar com a datação. Mas eu não sei, não conheço esse trabalho, teria que pegar para ler para comentar mais para vocês aí. Como eu não conheço, eu não vou entrar em muitos detalhes, a não ser que seja algo técnico que eu saiba. Por conta dos relatos das pessoas, esse fluxo de lava foi estimado ter acontecido no ano 1790. No entanto, as idades de radiocarbono, a partir do carvão sob os fluxos na Baía de Leperus, deram idades centenas de anos mais antigas. Centenas de anos, tá? Pode ser de outras erupções, pode ser um erro de amostragem, enfim. Tem que ver esse relatório para saber. Você confiaria na datação por carbono 14 ou no relato? Aí, ele falou carbono 14. Não se data a rocha vulcânica com carbono 14, é impossível. Carbono 14 só dá para datar material de origem orgânica, animal ou vegetal. Não dá para datar rochas vulcânicas, tá? Rochas vulcânicas utilizam-se outros métodos radiométricos. E lembrando que o carbono 14 só dá para datar animais e plantas relativamente recentes no tempo geológico. Não se data com carbono 14 fósseis e material orgânico, né, animal ou vegetal muito antigo. Das pessoas que viram a erupção. A resposta é óbvia. Não é possível voltar no tempo para medir o que havia na amostra quando ela se formou. Muito menos saber o que pode ter acontecido com a amostra depois. Não é possível voltar no tempo, mas existem, pelo conhecimento químico dos minerais, a mineralogia, enfim, a própria petrologia, a gente consegue saber como o mineral é formado e quais elementos estão ali. Vou dar um exemplo para vocês da datação por zircão, que é o silicato de zircônio. O zircão, ele é um silicato de zircônio. O zircônio, ele é muito dentro da rede cristalina do zircão, pode ser substituído por urânio.
na cristalização do magma. É um contaminante. O urânio é um contaminante. Ele entra ali no lugar do zircão, na rede cristalina, ali no Lego, que é o mineral. O mineral é como se fosse um Lego. E só dá para encaixar certas peças em alguns locais. O zircão, ele é uma peça de Lego que pode ser... O zircão não, desculpa, o zircônio é a peça de Lego do zircão que pode ser substituída pelo urânio. Só que esse zircão, ele não pode ali ser formado com chumbo. Porque o chumbo, se ele estivesse ali no magma, ele não conseguiria encaixar nessa peça ali do Lego. Ele não é uma peça de Lego que encaixa nesse mineral, no zircão. Então, quando eu pego um cristal de zircão e ele tem chumbo dentro dele, eu sei que todo o chumbo que está dentro dele veio do decaimento de um contaminante, que é o urânio. Porque o urânio, quando ele vai decaindo, ele vira chumbo. E nesse decaimento do urânio, você forma um isótopo filho. O isótopo pai é o urânio, o isótopo filho é o chumbo. Só que o chumbo fica preso ali no cristal de zircão, porque ele não consegue sair, né? Tá sólido já. Só que a gente sabe que não dá para formar zircão com chumbo na cristalização do magma. Então, é baseado nesse conhecimento que a gente consegue afirmar que a data de cristalização do zircão é aquela, porque a gente consegue datar pela relação isótopo pai, isótopo filho, e esse isótopo filho ele não consegue contaminar o zircão antes dele estar cristalizado. Isso é bem interessante, tá? E, enfim, todos os métodos têm lá suas boas práticas e a sua aplicabilidade, e tem esse conhecimento da química ali do mineral ajuda muito a entender o método, né? O que pode ser contaminante, o que não pode, como coletar a amostra, como processar a amostra. Tudo isso é muito bem estabelecido e muito bem protocolado. Tem vários protocolos para isso tudo. Depois da sua formação, os métodos de datação radiométrica são baseados em suposições. Para citar duas dessas suposições, a suposição da concentração inicial dos elementos e a suposição da constância do decaimento ao longo de supostos milhões de anos. Sim, são duas suposições que a concentração inicial do elemento, a gente se baseia na química e na mineralogia, que a gente sabe experimentalmente, né? Então a gente experimentalmente consegue saber essa concentração inicial do elemento e, enfim, isso muito bem estabelecido, e constante de decaimento radioativo também muito bem estabelecido. Todo mundo vê na escola lá a taxa de decaimento radioativo de um isótopo pai para o isótopo filho, tempo de meia-vida, enfim. Aí a partir disso você consegue, a partir de uma matemática bem simples, calcular o tempo, tá? Que se passou para se formar aquela quantidade de isótopo filho. Aí a partir disso você sabe a idade ali do mineral que está sendo analisado. Se essas audaciosas suposições estão erradas, a datação vai entregar resultados fora da realidade, como já entregou. Na verdade, é muito mais provável que a datação entregue informações erradas por um erro na coleta de amostra e na aplicação do método do que nas pressuposições, né, que ele chama de audaciosas, né, das suposições audaciosas. Porque, na verdade, essas suposições são muito bem estabelecidas e não são só suposições. Elas têm base experimental. Várias vezes. A erupção do Monte Santa Helena também demonstrou como os desfiladeiros podem ser formados muito rapidamente. A gente sabe que desfiladeiro pode ser formado rapidamente, canyons, e a gente sabe disso. É só um exemplo disso, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, aquelas grandes deslizamentos que tiveram ali, se eu não me engano, em 2011, janeiro de 2011, que ocasionou depósitos e mudou todo o relevo daquela área ali em poucas horas, tá? A gente sabe disso já há muito tempo. As erupções contínuas erodiram os sedimentos espessos despejados na base do vulcão, produzindo vários canais e desfiladeiros. O fato do sedimento ser espesso não significa que ele seja resistente, tá? Repara só que é todo um sedimento aqui meio solto. Então, para a água é muito mais fácil escavar isso daqui do que escavar rocha. Rocha cimentada, rocha dura, rocha já que vai apresentar uma resistência maior ao fluxo ali de água, a que a gente chama de erosão, né? Que é a capacidade ali do agente erosivo, seja água, seja vento, seja gelo, remover esse material e escavar ali um vale.
desses canais foi apelidado de Pequeno Grand Canyon. É bem pequeno mesmo o Grand Canyon, tá? Comparado com o Grand Canyon de verdade. Mas é bem interessante. Realmente isso daí é um estudo de caso na geomorfologia. Tem artigos sobre isso, já cheguei a ler um há bastante tempo atrás. Quem que atravessasse esse desfiladeiro poderia achar que ele foi erodido de modo lento e gradual ao longo. Não, existem técnicas para isso. Qualquer profissional da área de geociências vai saber que é um desfiladeiro recente, por várias técnicas que a gente usa, principalmente o formato do vale, a qualidade do material, o tipo de material que está ali, e outras feições geomorfológicas que a gente tem uma gama de ferramenta e conhecimento para fazer esse tipo de mapeamento. Por isso que o profissional das geociências, seja ele um geomorfólogo, seja ele um geólogo, faz uma faculdade longa e aprende técnicas de campo para identificar esse tipo de situação. Então, da mesma forma que um médico é treinado para identificar uma doença, nós somos treinados para identificar que um vale desse tipo não foi formado da noite para o dia. Mas também não foi formado há milhões de anos. Tem técnicas para isso. Então, esses vales e desfiladeiros, como ele chama, formados rapidamente, é bem tranquilo ver isso em campo, in situ, né, no local, conseguir identificar se é recente ou se não é recente. De centenas ou milhares de anos. Mas sabemos que não foi. A formação deste cânion é documentada. Ele foi esculpido por um fluxo de lama causado. Aqui, ó, dá para ver que o material está todo solto, é um material inconsolidado. Isso daqui é muito parecido com o que acontece no que a gente chama de vossoroca. Quem já viu aí aquelas erosões que acontecem às vezes em fazenda, que abre uma vala, ali aquela vala vai abrindo, em poucos anos vira um buracão ali no terreno, é o que a gente chama de vossoroca. Isso daqui é bem parecido com uma vossoroca, claro, não é uma vossoroca, é um outro processo erosivo, mas a gente vê isso daqui direto no sudeste não só no sudeste, né, em vários locais aqui do Brasil. Estou falando sudeste porque é a área que eu mais vi essas vossorocas aqui no Brasil, e é bem parecido com isso. Também se forma rápido, porque o material está consolidado, você tem um fluxo de água ali constante, conseguindo remover esse material, e acaba abrindo ali um vale, abrindo ali uma fenda, uma vala, uma vossoroca, que é o termo técnico para esse tipo de vala, quando é formada numa condição específica, que eu não vou entrar aqui para vocês nesse vídeo, qual a condição específica para se formar uma vossoroca. Vamos lá, vamos seguir. Depois de uma erupção do Monte Santa Helena. A força da lama cortou a rocha sólida e formou o cânion rapidamente. Isso não é só a força da lama não, tá? A força da lama, dos deslizamentos, realmente tem o poder de remover ali materiais e formar alguns vales. Mas aquele vale que a gente viu na imagem anterior, ele com certeza é formado por água. Tá? A água depois vai escavando ali, a água que vai escorrendo pela própria parede ali desses sedimentos que acabaram de ser depositados. Tá? Água da chuva mesmo. Desse tipo são ditos terem sido formados por erosão ao longo de milhares de anos. Alguns, nem todos. Nenhum geólogo ou geocientista generaliza isso. No entanto, os fluxos de lama do Monte Santa Helena erodiram este cânion em poucos meses. Não foram necessários milhares de anos. Porque nem sempre é necessário milhares de anos. Vai depender de inúmeros fatores. A erupção devastadora do Monte Santa Helena em 1980 mostrou os efeitos do que uma catástrofe geológica pode produzir. Sim, mostrou mesmo. Características que os geólogos tradicionalmente pensavam que necessitavam de longos períodos de tempo para se formarem aconteceram muito rapidamente, em horas, dias e semanas. Não, os geólogos não imaginam. Nenhum geólogo acha que uma erupção vulcânica não vai causar um evento catastrófico. Nenhum geólogo acha que uma erupção vulcânica vai demorar milhões de anos para formar alguma feição. A gente sabe que vulcões geram eventos catastróficos que geram feições geomorfológicas ali rapidamente. A gente sabe disso. Isso é muito bem documentado. Tem até um livro aqui na minha estante, que é o Petrologia de Rochas Ígneas, que ele tem tecnicamente explicando isso tudo, tá? Então, quem tiver interessado, pode comprar esse livro, pegar na biblioteca, que ele tem explicando tudo isso. Desde a parte química, até a parte de datação, até a parte de vulcão, de estrutura, de fluxos piroclásticos, tudo está lá explicadinho e mostrando que muitas coisas são formadas rapidamente também.
Eu tive que cortar aqui por causa de uma propaganda que apareceu, mas vamos seguir. O catastrofismo do dilúvio de Noé formou as principais características geológicas da Terra em pouquíssimo tempo. Não, isso é impossível. Existe uma coisa na geologia chamada tempo geológico, só que muita gente não sabe que levou muitos e muitos anos para os cientistas descobrirem o tempo geológico. Os cientistas, por muito tempo, acreditaram que a Terra era jovem. Mas eles começaram a ver gradualmente que não dava para explicar os fenômenos que eles estavam vendo de forma com as coisas acontecendo rapidamente. Aí teve um cara chamado James Hutton, que ele cunhou o termo tempo profundo. Ele foi um dos primeiros a propor que as coisas aconteciam de forma muito mais lenta do que se imaginava. E isso não tem tanto tempo aí, quando você bota aí na história da ciência. Eu não vou saber o ano que ele propôs, não sei de cabeça, mas não tem tanto tempo. Se você pegar a história da ciência, do pensamento humano, não é algo tão antigo assim. É algo relativamente recente. Então, isso é importante deixar claro, porque parece que quando eu vejo alguns canais criacionistas, e nada contra quem é criacionista, cada um acredita no que quiser, mas quando eles pegam a geologia como exemplo, né, ou distorcem ou atacam alguma coisa científica da geologia, sem muitas vezes procurar fundamento ali, parece que a geologia sempre achou que o tempo geológico era longo, mas não. A geologia, por muito tempo, por séculos, ali considerava que a Terra era jovem. Então, o que fez isso mudar? Foi quando a geologia começou a evoluir e fenômenos que antes não eram compreendidos começaram a ser compreendidos e começou-se a ver que precisava-se de muito mais tempo para aquilo se formar, para fazer sentido aquilo se formar. Principalmente o que envolve deformações. Isso é um tópico bem importante da geologia, que são as deformações, tá? Quando você começa a estudar deformação em rocha, e você vê a sobreposição de deformação com erosão, com deposição, com um monte de coisa junto, você começa a ver que é impossível isso acontecer de forma rápida. Isso tem que acontecer de forma lenta e gradual, senão não tem como. E tem várias evidências disso. Evidências inúmeras, desde fósseis até datação radiométrica, até datação relativa, até a própria composição rochosa ali, até estruturas sedimentares, enfim, tudo isso junto monta o quebra-cabeça. E foi isso que o James Hutton ele montou esse quebra-cabeça e conseguiu desenvolver esse conceito de tempo profundo antes da gente ter possibilidade de fazer datação por métodos radiométricos. Segundo os padrões vulcânicos, mesmo em tempos históricos, a explosão do Monte Santa Helena foi relativamente pequena. A erupção do Sim, foi relativamente pequena. Vesúvio, em 79 d.C., foi 3 vezes maior. O Vesúvio, enfim, Pompeia é um exemplo clássico do que um vulcão é capaz de fazer. O Krakatoa, em 1883, foi 18 vezes maior. Inclusive, Krakatoa, se entrar em erupção, a quantidade de material, de gases jogado na atmosfera vai ser enorme. E isso pode causar mudanças no planeta, e vai causar mudanças no planeta significativas. E de forma bem rápida também. E o Tambora, em 1815, 80 vezes maior. As erupções vulcânicas durante o dilúvio de Noé foram milhões, trilhões de vezes maiores do que as do Monte Santa Helena e de qualquer outra atividade vulcânica da Terra. Pensa comigo, imagina um vulcão trilhões de vezes, gerando uma erupção trilhões de vezes maior do que o de Santa Helena. A quantidade de material que ele vai jogar na atmosfera. Primeira coisa que vai acontecer, seguindo o raciocínio aí do autor do vídeo, é tapar os raios solares. Você vai ter uma quantidade de material ali, de cinza vulcânica na atmosfera extremamente grande. Depois, quanto mais potente o vulcão, mais ele vai jogar material para mais alto, né? Mais longe ele vai jogar o material. E esse material pode ser jogado até para camadas muito, mas muito altas da atmosfera. E isso causaria danos climáticos absurdos. Então, seguindo o raciocínio dele, se no dilúvio tivesse tido
erupções vulcânicas, né? Se o dilúvio tivesse existido e se tivesse tido erupções vulcânicas nessa proporção, a gente teria uma extinção em massa. A Terra não... Acho muito... Já que o dilúvio ocorreu quando já existia seres humanos, os animais modernos, a gente não teria pouca vida aí para contar a história, né? Então, isso é algo a se considerar aí no raciocínio dele. Só seguindo o raciocínio dele, tá? Isso tudo aí é muito... assim, qualquer um que saiba um pouquinho aí de geologia sabe que seria impossível isso tudo aí que ele está falando acontecer. Tanto o dilúvio quanto uma erupção de vezes, uma erupção vulcânica milhões de vezes maior do que o de Santa Helena, sem causar um dano catastrófico na Terra a ponto de extinguir boa parte da vida. E essa catástrofe inimaginável criou uma das maiores formações vulcânicas da Terra, as Armadilhas de Deccan. Não, as armadilhas de Deccan, que na verdade são as trapas, né, traps, Deccan Traps, eles são derrames basálticos ali que ocorreram na Índia, né, por vulcanismo ali intenso. E muita gente tenta associar isso até com a queda do meteoro que extinguiu os dinossauros. Mas como não é minha área de estudo, eu não estou muito atualizado sobre as atuais hipóteses e teorias sobre isso. Mas... porque a minha área é geologia sedimentar, não é geologia ígnea, que é o caso de rochas vulcânicas. Mas, de qualquer forma, isso é bem mapeado, bem explicado, não precisa falar de um dilúvio para explicar isso daí, e está restrito à Índia, tá? Esse vulcanismo aí. Temos um vulcanismo bem parecido aqui, do Centro-Sul, que é o vulcanismo Serra Geral, que aconteceu com a abertura do Oceano Atlântico. São derrames basálticos bem grandes, que cobrem aqui a parte do centro-sul do Brasil e alguns outros países aqui que fazem fronteira com o Brasil. E isso é bem conhecido. São grandes derrames vulcânicos chamados de LIPS na geologia, que é Large Igneous Province. São grandes províncias ígneas. Provinces, falei province, mas é provinces. Que são grandes províncias ígneas, que na geologia a gente abrevia para LIPS. Então, é um dos exemplos das LIPS aí. As Armadilhas de Deccan é um enorme derramamento de basalto de inundação no continente indiano. Não existe basalto de inundação, tá? Derrames basálticos. Deve ser um erro de tradução aí. Não sei se esse vídeo foi feito por inteligência artificial. São derrames basálticos. Talvez tenha sido um erro de tradução aí, ou bug aí da inteligência artificial, se foi gerado por IA. Aí, não sei se foi, mas é uma possibilidade. Então, não existe, tá, esse conceito aí que ele falou. São derrames basálticos. O termo armadilhas descreve províncias de basalto inundadas. Esse termo deriva da palavra sueca trapa, que significa escadas. É uma referência à morfologia de basaltos empilhados quando sofrem erosão. Sim, basaltos empilhados, são derrames. Derrama um pouquinho, resfria. Derrama mais um pouquinho, resfria. Derrama mais um pouquinho, resfria. Então você forma camadas, como se fossem camadas de um bolo, tá? De basalto. Isso é bem interessante. Nós vivemos na crosta sólida da Terra, mas abaixo de nós, no manto da Terra, uma terra derretida se agita. Não, o manto não está derretido, tá? O manto é sólido. O manto, ele pode se comportar, ele pode fundir parcialmente em condições específicas, e é por isso que as placas tectônicas se movem. Mas o manto, em grande parte, ele é sólido, ele entra em fusão parcial. A gente tem ali uma parte do manto chamada de astenosfera, que ela se comporta de forma mais plástica. Mas o manto como um todo, ele não está derretido não, tá? Isso é uma ideia errônea. Por geofísica a gente consegue saber isso, por análise geofísica. A crosta sólida flutua em correntes de magma que se movem lentamente e que puxam e empurram as placas tectônicas ao redor da superfície da Terra. Sim, corrente de magma é um dos mecanismos que movimentam as placas tectônicas, né? Tem outros. Enormes plumas do manto fluido atravessam a crosta terrestre, chegando à superfície. Quando entram em erupção, mais do que simples vulcões aparecem. Essas plumas são os hotspots, tá? São vulcões de ponto quente. É tipo o maçarico que eu falei lá no início do React, que fica no manto e acaba fundindo a crosta, formando o vulcanismo de hotspot. A Terra se abre ao longo de enormes fissuras e o magma derretido é despejado na superfície. Rios de...
Isso daí que ele está falando é vulcanismo fissural, não é vulcanismo de hotspot. Ele está falando duas coisas diferentes. Existe o vulcanismo de hotspot, que é pontual, e esse vulcanismo aí, fissural, que é quando separa placas tectônicas, é um vulcanismo que causa grandes derrames, vulcanismo mais extenso, que não é pontual. Ele já causa derrames muito extensos aí de lava, tá? Lava fluem como água pela superfície da Terra, preenchendo vales com lagos de rochas derretidas e atravessando a topografia da Terra como um dilúvio do inferno. Os fluxos individuais viajam centenas de quilômetros antes de se transformarem em rocha sólida. Centenas de quilômetros não, eles se resfriam mais rápido, tá? Esses derramamentos produzem inundações de basaltos, assim como vemos nas armadilhas de Deccan. Não são inundações, são derrames de basalto. Para os cientistas da Terra Antiga, a localização das inundações de basaltos continentais é explicada pelo Derrames de basalto. Olha que legal aqui, isso aqui é o que a gente chama de basalto colunar. É o basalto que ele acaba formando essas colunas aqui pela forma que ele resfria. Isso é muito legal. Tem uma explicação para isso que, obviamente, não vou falar aqui no vídeo para não ficar extremamente técnico e extenso. Mas isso é muito comum de ver em basalto, essas colunas aqui. pela teoria da tectônica de placas, lenta e gradual. Sim, tectônica de placas o movimento é lento e gradual. Mas para os cientistas da Terra jovem, Olha, coluna de basalto aqui de novo. Que legal. uma taxa lenta e gradual do fluxo do manto e dos movimentos das placas não pode explicar volumes tão grandes de lavas basálticas. Claro que pode, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode despejar uma quantidade grande de basalto porque teve uma fissura ali que tem uma fonte fonte de magma que ficou fornecendo magma ali e a fissura estava aberta. Isso não é nenhum mistério, não é nada mirabolante, nem difícil de entender. Os fluxos de lava nas armadilhas de Deccan foram se sobrepondo gradualmente ao longo de milhões de anos. Sim, Não parece provável. Estudos de porque imagina o seguinte, vamos dar o exemplo aqui da América do Sul. América do Sul e África estavam juntas. Quando elas começam a se separar para abrir o Oceano Atlântico, a lava começa a sair. O Oceano Atlântico ele não se forma de uma hora para outra, da noite para o dia. Leva milhões de anos para esse movimento acontecer, e enquanto está se separando, a lava está saindo. Parou de sair lava? Não, continua saindo hoje. Qual a diferença? A lava que está saindo hoje está saindo no meio do Oceano Atlântico, no que a gente chama de dorsal mesoatlântica, que é uma dorsal, que é uma área no meio do Oceano Atlântico que ali está saindo lava, só que está no fundo do oceano. Então ela sai e resfria ali. Só que quando era América do Sul e África junto, essa lava caía onde? No continente. E formava derrames ali no continente. E o tempo que levou ali a separação, enquanto ali a fissura estava próxima do continente, teve derrames ali no continente. E é assim que funciona. Nada mirabolante, nada difícil de entender. de campo nas tapas de Deccan revelam uma variedade de evidências que apontam para rápido resfriamento e rápida sucessão de fluxos de lava. Algo tá? Não tem como. Porque se tiver uma rápida sobreposição de derrames de lava ali, você vai, primeiro, se resfriar muito rápido não vai formar basalto, vai formar vidro vulcânico, vai formar obsidiana. Não vai formar basalto, vai formar só vidro. Para ter basalto, o resfriamento tem que ser rápido, mas não tão rápido assim. Senão você vai formar vidro. Depois, para você formar uma camada de basalto e outra camada de basalto em cima, ou seja, tem que dar o tempo de formar basalto, como eu falei, porque senão vai formar vidro. Então, não pode ser muito rápido. Se tiver um derrame em cima do outro muito rápido, a ponto de formar basalto, o basalto de baixo não vai estar frio, o de cima vai estar resfriando também. Então você vai formar uma única maçaroca de basalto. Você não vai formar ali camadas bem divididas, com características diferentes, porque esses basaltos aí da formação lá da LIP lá de Deccan, eles são basaltos que eles têm características distintas, composições químicas distintas também. Tem basalto com coluna, basalto com amígdala, basalto... porque basalto é um nome genérico, mas a análise química dos basaltos é muito diferente um basalto do outro, por conta de alguns elementos, tem, enfim, todo um estudo sobre isso, de geoquímica inorgânica. E esses basaltos aí, eles têm diferenças significativas, então é fácil saber que são fontes, a fonte é a mesma, só que são pulsos diferentes, tá? Então, isso é importante. Catastrófico aconteceu na Terra e numa escala mundial.
A Bíblia identifica esse evento catastrófico como um dilúvio que destruiu a Terra. Ele fala que o dilúvio destruiu a Terra, mas então como é que sobreviveu, as espécies sobreviveram? Porque pela história que eu sei, teve lá a história do dilúvio de Noé, da arca, enfim, dos animais, mas se destruiu a Terra, tá, como é que nós temos ecossistemas, como é que não dá para botar numa arca todos os animais que existem, e aí, o que houve como é que hoje a gente tem essa biodiversidade toda que a gente tem dentro desse contexto aí de destruição da Terra? Seria também outra coisa que eu perguntaria. Fico curioso para saber qual é a visão deles sobre isso. Quando percebermos que a Bíblia não é mitológica, mas que registra eventos verdadeiros da história, vamos nos aproximar da verdade. Aí já está entrando numa parte religiosa que eu não vou comentar, porque a ideia daqui não é falar de religião, é falar de ciência. Então, vamos ver só que se ele vai falar mais alguma coisa. Se ele não falar, a gente A verdade sobre a origem e encerra. história do universo, do homem e da Terra. Acabou? Acho que acabou. Acabou, gente. Então, vocês querem que eu reaja a outros vídeos aqui do canal? Acabei de ver que apareceu aqui pra mim. Se vocês quiserem, eu reajo. Esse daqui, A Terra é Jovem, parece ser interessante. Então, se vocês quiserem, comenta aí. Se gostaram do vídeo também, deixa um like, compartilha, comenta, sugiram outros vídeos para eu reagir. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima e um grande abraço. Valeu!